Você já se perguntou o que civilizações antigas guardaram por séculos, oculto em seus templos, bibliotecas e monumentos? Segredos tão poderosos que apenas alguns ousaram procurar, e ainda assim, muitos retornaram com perguntas sem respostas. Hoje, vamos mergulhar em 5 desses mistérios que atravessaram milênios, revelando a ambição, o conhecimento e a obsessão de povos que tentaram compreender forças que hoje parecem impossíveis de alcançar. O primeiro segredo é o códice perdido da sabedoria antiga. Imagine civilizações que criaram textos contendo segredos de astronomia, matemática, alquimia e espiritualidade. Esses textos eram tão avançados que continham instruções para medir o tempo com precisão absoluta, mapas de territórios que desapareciam da história e símbolos que, se decifrados, poderiam alterar nossa compreensão do universo. Ao longo dos séculos, governantes dedicaram suas vidas a decifrar esses códices. Alguns acreditavam que o conhecimento perdido poderia permitir controle sobre fenômenos naturais ou fornecer insights sobre a própria origem da vida. Fragmentos sobreviventes sugerem que esses documentos alertavam sobre forças invisíveis, como se a própria sabedoria estivesse protegida por leis desconhecidas. Imagine estar diante de símbolos que parecem pulsar com energia, desafiando a mente humana a compreender sua mensagem. Cada tentativa de decifrar o códice exigia paciência, inteligência e coragem, e mesmo assim, o resultado muitas vezes permanecia um enigma. O segundo segredo envolve os instrumentos de poder celestial. Diversas culturas antigas possuíam máquinas e artefatos misteriosos, supostamente capazes de manipular energia, luz ou vibrações do próprio planeta. Alguns registros indicam que essas civilizações desenvolveram dispositivos que amplificavam a consciência humana ou criavam efeitos visuais e sonoros que hoje parecem impossíveis de reproduzir. Experimentos antigos, tentativas de replicar essas invenções e construções monumentais sugerem que havia uma compreensão profunda do universo físico e metafísico. Alguns estudiosos acreditam que esses instrumentos eram usados para comunicação com forças que hoje chamamos de espirituais, capazes de abrir portais para experiências além do mundo material. A busca por essas máquinas transformava-se em obsessão. Cada fracasso era frustrante, cada fragmento encontrado era celebrado como se fosse uma porta para outro mundo. Imaginar civilizações inteiras dedicando recursos, tempo e vida para desvendar algo tão misterioso é, por si só, impressionante. O terceiro segredo é conhecido como a chave dos labirintos da mente. Civilizações poderosas entenderam que a mente humana escondia tesouros que iam muito além da lógica e da razão. Técnicas de meditação, códigos mentais e práticas esotéricas foram desenvolvidas para acessar memórias ancestrais, habilidades ocultas e percepções que poderiam revelar segredos do passado e do futuro. Muitos desses ensinamentos eram passados apenas a discípulos selecionados, em locais secretos e em momentos precisos. Tentativas de registrar ou reproduzir essas técnicas sem o conhecimento completo quase sempre falhavam, mostrando que a mente humana precisa ser preparada para entender esses códigos. Algumas inscrições e monumentos sugerem que apenas aqueles com equilíbrio emocional e espiritual poderiam desbloquear esse conhecimento. É fascinante imaginar líderes antigos, sábios e sacerdotes, treinando a mente de forma que ela pudesse transcender o tempo e o espaço, conectando o presente com eras antigas e visões de um futuro desconhecido. O quarto segredo é o mapa dos reinos escondidos. Alguns mapas antigos não apenas descreviam geografia, mas também continham códigos que representavam jornadas espirituais e locais que, segundo relatos, desapareciam da percepção comum.
Exploradores antigos seguiam esses mapas em busca de regiões inacessíveis, repletas de recursos, conhecimento ou experiências transformadoras. Porém, obstáculos inesperados surgiam. Neblinas densas, tempestades repentinas ou mudanças inexplicáveis nos caminhos. Esses mapas não eram apenas instrumentos de orientação física, mas também representações de uma viagem interna. Somente quem estivesse preparado emocional e espiritualmente poderia completar a jornada. Cada tentativa revelava mais sobre o explorador do que sobre o próprio mapa. É como se esses caminhos guardassem não apenas segredos do mundo, mas também verdades sobre a mente humana e a capacidade de compreender o que está além do alcance da percepção comum. O quinto segredo, talvez o mais fascinante, é a busca pelo conhecimento que transcende o tempo. Civilizações inteiras dedicaram-se a decifrar mensagens deixadas por ancestrais ou pelo próprio universo, tentando compreender leis que regem não apenas a vida, mas a própria existência. Monumentos, esculturas e construções antigas carregam informações codificadas, enigmas que desafiam engenheiros e historiadores até hoje. Algumas civilizações acreditavam que apenas aqueles com pureza de mente e coração poderiam interpretar essas mensagens. Cada tentativa de decifrar essas informações era uma jornada de autodescoberta. Descobrir o segredo não era apenas compreender o conhecimento, mas transformar-se internamente, abrindo portas para níveis de consciência antes inimagináveis. A persistência em buscar o desconhecido revela que a curiosidade humana é um fio que atravessa gerações, conectando passado e futuro em uma linha invisível de aprendizado e evolução. O sexto segredo, que você talvez não tenha ouvido antes, é a obra oculta da natureza e do cosmos. Algumas civilizações antigas estudaram padrões naturais, movimentos celestiais e fenômenos que pareciam seguir uma lógica própria, tentando compreender a matemática do universo. Eles construíram observatórios, alinharam monumentos com estrelas e criaram calendários que desafiavam a imaginação. O que buscavam não era apenas controlar o ambiente, mas compreender a essência do cosmos. Esse conhecimento era considerado tão valioso que apenas líderes escolhidos podiam acessá-lo, e cada erro poderia custar a reputação, riqueza e poder de uma civilização inteira. O fascínio está no fato de que, mesmo sem a tecnologia moderna, eles conseguiram criar sistemas de previsão tão precisos que alguns, ainda hoje, desafiam astrônomos contemporâneos. Cada observação, cada alinhamento era um passo em direção ao entendimento de um segredo maior, escondido à vista de todos, mas acessível apenas aos que ousavam decifrá-lo. O que podemos aprender com esses 5, e agora 6, segredos é que o conhecimento nunca foi simples de alcançar. Sempre esteve envolto em mistério, protegido por eras de silêncio e códigos, aguardando que alguém digno o desvendasse. Esses segredos nos mostram que a curiosidade, a perseverança e a busca por compreensão são forças que moldaram civilizações inteiras. Mais do que objetos, mapas ou textos, eles nos legaram uma lição sobre a capacidade humana de explorar, questionar e transcender limites aparentes. Cada descoberta, cada fragmento decifrado é uma janela para a mente de povos que ousaram buscar o impossível. Se você se sentiu fascinado por essas histórias e deseja continuar explorando os mistérios do passado, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com todos que amam história, enigmas e conhecimento antigo. Descobrir segredos antigos não é apenas uma viagem pelo tempo, mas uma oportunidade de refletir sobre nosso próprio potencial e evolução. E a reflexão final que deixo para você é esta: quanto mais buscamos compreender o passado, mais nos revelamos no presente, e cada mistério desvendado nos aproxima de entender a imensidão do nosso próprio potencial.